Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Fazia 7 anos que eu não voltava à minha terra natal. Aliás, depois do que houve, eu jurei a mim mesma que nunca mais voltaria naquele lugar. Meu Deus, eu tinha sido tão feliz ali. Tinha vivido os melhores momentos da minha vida. Só que também tinha vivido minha maior amargura. Eu já não tinha mais nenhum parente naquela cidade, mas continuava tendo alguns amigos, entre eles a Patrícia, que me convidou para ser madrinha do seu casamento. Sabe, a gente sempre foi realmente muito amiga, no tempo em que morávamos bem perto uma da outra. E quando ela me convidou, e sabe, um convite tão fraterno assim, mesmo sabendo que ia ficar com o coração despedaçado, quando voltasse lá naquele lugar, tive de voltar atrás do meu juramento e fazer um esforço para não desapontar minha amiga. Sabe, porque, repito, eu tinha jurado em mim mesmo que não voltaria. Apesar da distância, do tempo, nossa amizade tinha seguido firme. O casamento estava marcado para o sábado, 5 horas da tarde. Eu cheguei bem de manhãzinha. Fiquei hospedada na casa da mãe dela. E foi ali, naquela cidade tão pequenina, que eu nasci e me criei. E olha, ao mesmo tempo em que fiquei feliz por estar aí de novo, depois de tanto tempo, eu sabia que seria assim, fiquei com o coração despedaçado. Tanta lembrança, uma mistura de tantos sentimentos. Fui direto lá para a casa da minha amiga. Todos me receberam com aquele abraço fraterno. Café da manhã à mesa. E todo mundo tão feliz. Todos ansiosos por conta do casamento da Patrícia. Ela, acho que não preciso nem falar, né? Estava em êxtase. Eu também estava feliz por conta da felicidade da minha amiga. Ela, mais do que ninguém, merecia estar vivendo aquele momento tão importante. A acompanhei em tudo. Fui ao salão com ela, cuidar da beleza. Aproveitei e cuidei da minha também. Ajudei com o vestido, com a produção toda. E a cerimônia na igreja foi simplesmente maravilhosa. E, inevitavelmente, acabou me fazendo lembrar de momentos que, mesmo tendo sido importantes para mim, juro que eu pretendi esquecer. Era preferível esquecer, para não sofrer mais ainda. Porque quando a gente lembra de uma determinada coisa, um determinado acontecimento, parece que a gente revive aquilo de novo. E apesar dos anos já passados, tudo pareceu voltar assim na minha lembrança, como se eu tivesse passado aquilo no dia anterior. Durante a cerimônia, por exemplo, eu fechei os olhos e a imagem do Tiago se formou na minha mente. A gente tinha planejado casar ali mesmo, naquela igreja. Ali onde minha amiga estava se casando. Um nó se formou na minha garganta. E aos poucos, uma espécie de filme começou a passar na minha cabeça. Uma a uma, as cenas foram se desenrolando. Parecia ainda tão vivo na minha lembrança. Aquele momento em que trocamos o nosso primeiro beijo. Na verdade, a gente já se conhecia da vida toda. Morávamos na mesma rua. Desde menina, tinha, sabe, alguma coisa em mim que me puxava para ele. Tinha alguma coisa nele que mexia comigo. Só que, claro, pelo fato de ser muito nova, eu nem fazia ideia do que era. Só sabia que a sua presença despertava coisas muito fortes em mim. Crescemos juntos ali, naquela rua. Os meninos e as meninas se misturavam. Ali, nas brincadeiras, nos jogos. E à medida que fomos crescendo, eu fui me dando conta do que sentia por ele. Fui me dando conta de que aquele tremelico que me dava quando ele chegava perto, quando ouvia sua voz,
era nada menos do que paixão. O sentimento mais puro e verdadeiro que poderia existir. Eu tinha só 13 anos quando trocamos o nosso primeiro beijo. Era tão inexperiente, tão bobinha. Sabia nada, nada. Estava vivendo aquela época em que o coração estava aberto para as descobertas, as novidades, para aquilo que existe de melhor e mais puro na vida. Os meninos costumavam jogar bola final de semana. E às vezes, nós, as meninas, íamos lá ver o jogo deles, torcer. Eu não nego. Eu ia lá só por causa dele. Torcia só por ele. Não conseguia desviar os olhos dele ali no campo. Lembro que num desses dias, depois do jogo, ele se aproximou de mim. Oi, Rosane, estava querendo conversar com você. Tem como você me encontrar ali, do lado daquele abacateiro ali? Meu coração disparou naquela hora. Tudo por conta não só das palavras, mas do modo como ele olhou para mim. Detalhe, ele sabia que eu gostava dele. Quer dizer, desconfiava, pelo menos, porque já tinham ido comentar com ele, né? Alguma coisa nesse sentido. Eu também desconfiava que ele tivesse uma queda por mim, porque também já tinham vindo soprar no meu ouvido coisas parecidas. Olha, eu fiquei tão feliz quando me falaram. Só que não tomei nenhuma atitude, né? Pelo contrário, fiquei na minha, esperando que ele, que era o menino, tomasse a iniciativa. E parecia que finalmente tinha acontecido. Ele tinha me chamado para termos uma conversa. Ali, pertinho do campo, num terreno bem do lado da igreja, tinha um abacateiro bem grande. Já devia estar ali há muito, mas muito tempo. E volta e meia, a turma se reunia ali, em volta. E tinha sido justamente ali que ele havia marcado da gente se encontrar. Quando cheguei, ele já estava ali me esperando. Na época, repito, eu só tinha 13 anos. Ele devia ser alguns meses mais velho do que eu. Não devia ter 14 ainda. Olha, eu tremia dos pés à cabeça. Aliás, ele também não parecia muito confortável, não. Pelo contrário, parecia nervoso, agitado. Até sua voz saiu meio esquisita. Nossa, demorou. Pensei que não viesse mais. Pra gente se soltar, olha, demorou um pouco. Era difícil me sentir à vontade numa situação daquela. E para ele também não era fácil. Mas acabou dando tudo certo no final. A certa altura ele falou que queria me dizer uma coisa no meu ouvido. Aí se aproximou, sussurrou alguma coisa que eu nem entendi direito. E logo em seguida me deu um beijo no pescoço, me deixando ainda mais arrepiada. Até que no fim, aconteceu o melhor da festa. Aquilo que nós dois queríamos. Foi o primeiro beijo da minha vida. Eu nunca tinha beijado ninguém. Até porque era dele que eu gostava. Desde que me conhecia por gente, se fosse para beijar alguém, tinha de ser ele. Só ele e mais ninguém. Foi o momento mais emocionante de toda a minha vida. Imagine, meu primeiro beijo, e justamente com o menino que eu tanto amava. Um sonho do qual eu não queria mais acordar. Naquele dia, depois dos beijos que trocamos, porque naturalmente não ficamos só no primeiro, confessei e ele também confessou a paixão que sentia. Foi assim uma declaração dupla. Nem precisava dizer em palavras. Parecia até que os nossos olhos conversavam entre si. Lembro dele dizendo: já faz tempo que eu gosto de você, Rosane. Você sabe que eu nem durmo à noite às vezes, pensando em você. E... sabe aquela sensação gostosa que dá? Também abri meu coração. Mas é como eu já falei, né? Ele já sabia que eu gostava dele. Ou pelo menos desconfiava. Alguém já tinha ido buzinar lá no ouvido dele, como também tinham vindo no meu.
buzinar que ele gostava de mim. Olha, eu perdi até conta de quantos beijos a gente trocou. Tava anoitecendo quando fomos embora de mãos dadas. Só que, claro, tomando todo o cuidado do mundo para não sermos vistos por ninguém. Aliás, pelo fato de sermos tão jovens ainda, a gente resolveu namorar escondido. Pelo menos no começo. Eu sabia de antemão que meu pai jamais me deixaria namorar. Por isso mantive segredo. Quer dizer, mantivemos segredo em relação aos meus pais. Porque todos os nossos amigos sabiam. Aliás, não tinha nem como esconder. Foi, sem dúvida, a melhor fase de toda a minha vida. Nunca tinha sido tão feliz. No fim, meu pai acabou descobrindo nosso namoro. Chegou a dar uma certa confusão, até porque meu pai achava que eu era muito nova para namorar. Mas no fim, por conta de alguns desdobramentos, eu comecei a ir mal na escola, por exemplo. Nem comer eu queria mais, passei a não me alimentar. Fiquei até meio rebelde. E meu pai acabou pensando melhor. E vendo que tudo aquilo estava acontecendo por causa daquela proibição. E foi aí que ele resolveu permitir o nosso namoro. A mãe intercedeu, inclusive. Falou pro pai que era melhor permitir que a gente namorasse, para que a gente namorasse ali em casa, debaixo das vistas deles, do que ficar namorando na rua, né? Escondido. Ele pediu pro Tiago ir conversar com ele, falou um monte, aconselhou, deixou bem claro quais eram as regras. E então permitiu que a gente namorasse. Meu Deus, como era bom namorar. Ali na rua de casa. Sem medo de alguém ver a gente junto. E volta e meia, íamos namorar naquele abacateiro, onde tínhamos trocado o nosso primeiro beijo. Quer dizer, o primeiro. Os primeiros 50, digamos assim. Era um lugar tão tranquilo. Às vezes, a gente ia à missa, ou pelo menos contávamos em casa que íamos à missa. Só que em vez de entrarmos na igreja, ficávamos lá debaixo daquele abacateiro. Só namorando. Ao longo dos meses que se seguiram, nosso amor foi só aumentando. Eu já não tinha dúvida de que ele era o amor da minha vida. Que era seu lado que eu queria ficar pelo resto dos meus dias. Na verdade, a gente vivia conversando sobre casamento, filhos, inclusive, casa, família. Até os nomes dos nossos filhos já tínhamos escolhido. Lembro que eu queria um casal, um menino e uma menina. Já ele queria 5. Queria encher a casa de filho. E foi quando estávamos vivendo essa fase linda, cheia de sonhos, de planos, que o meu pai apareceu em casa com aquela novidade. Tinha conseguido uma transferência no banco onde trabalhava e iríamos vir embora para Curitiba. Já tinha, inclusive, achado um comprador para nossa casa. Aquilo me pegou de surpresa. Eu simplesmente entrei em desespero. Não quis acreditar. Sabe, eu achava que a qualquer momento ia acontecer alguma coisa e iria voltar atrás, ou ia dizer que... Mas era. Era verdade. E a partir daquele momento é que começou o meu drama. Na verdade, o nosso drama, né? Porque isso afetaria também o Tiago. Quando lhe contei, ele também ficou desesperado. Nós dois ficamos tristes demais, imaginando como seria ficarmos afastados um do outro. Começamos a sofrer por antecipação, já antevendo a saudade, a falta que um faria por outro. E de fato, tempos depois, acabamos vindo embora para cá. O pai alugou uma casa em Colombo. O dia da despedida foi tão doído. Eu não queria vir. Chorei a madrugada toda, no dia anterior. A viagem toda foi o que fiz. Chorei. Eu só chorava. Parecia que tinha um pedaço do meu corpo sendo separado de mim.
Só que apesar da distância, continuamos namorando. Na época, tínhamos uma tia que ainda morava lá. E em 2 ocasiões, o pai me deu dinheiro para ir lá rever o Tiago. Na verdade, foi a mãe que o convenceu a fazer isso. Porque ela via o meu sofrimento. O reencontro foi simplesmente inesquecível. Ficamos abraçados um ao outro durante um tempão. Eu podia sentir seu coração batendo junto do meu. Como era um feriado prolongado, passamos 3 dias juntos. E foi também nessa ocasião que tivemos a nossa primeira vez. Mas quando chegou o momento de nos separarmos, como já tinha acontecido, eu não queria vir embora. Cheguei a pedir aos meus pais para me deixarem morando lá com a tia. Foi tão sofrido dizer adeus de novo. De modo que voltamos à rotina de matar a saudade só por mensagem. Internet, celular. Até que pintou outra chance de eu ir até lá. E como já tinha acontecido naquela primeira vez, foi uma explosão de sentimentos. Nessas alturas, eu já estava com quase 18 anos. Mais uma vez nos entregamos um ao outro. Dessa vez, inclusive, depois de fazermos amor, lembro que ele falou: Rosane, eu estava aqui pensando, eu vou dar um jeito de ir embora para Curitiba também, viu? Não tá dando para ficar longe de você. Eu nem acreditei quando ele falou aquilo. Seria um sonho se ele realmente viesse embora para cá. Comecei a fazer planos. Sonhava acordada, imaginando como seria a nossa vida se ele realmente viesse para cá. No domingo, no dia da minha volta, ele me convidou para irmos até o abacateiro, onde tínhamos trocado o nosso primeiro beijo. Perguntou se eu lembrava daquele momento. E eu até ri, né? Meu Deus, como que eu iria esquecer? Ficamos ali recordando cada instante, nos beijando. Era uma manhã de domingo. Tínhamos saído para dar uma volta. Depois ele me convidou para irmos até aquele abacateiro. Dali, iríamos almoçar na sua casa. Lembro que estávamos ali abraçados, quando eu escutei um barulho, assim como se alguma coisa tivesse caído no chão. Como estávamos na época de produção de abacate, aquele abacateiro estava cheio de fruta. Os abacates mais próximos ali do chão, o pessoal já tinha colhido. Mas tinha um monte de abacate nos galhos, assim, mais altos. Pois bem, eu escutei aquele barulho e pensei que fosse um abacate caindo no chão. Nem dei muita bola. Repito, a gente estava abraçado e... Só que de repente eu senti que os seus braços foram perdendo a firmeza, foram se soltando assim do meu corpo e do nada o corpo dele ficou todo molinho assim e ele de repente desabou no chão. Na hora, eu não entendi nada. Comecei a chamá-lo e foi então que vi que tinha sangue escorrendo da sua cabeça. Ele estava usando uma camisa branca e a camisa ficou toda manchada de sangue. Tiago, o que houve, Tiago? Amor, levanta. Pelo amor de Deus, o que aconteceu? Fala comigo. Nenhuma resposta. De um lado, tinha um abacate enorme. Com certeza, aquele abacate tinha caído lá de cima e acertado a cabeça dele com tudo. Tinha sido o barulho que eu ouvi. Meu Deus, eu fiquei tão desesperada. Comecei a gritar, a pedir socorro. Algumas pessoas, passando ali pela rua, viram o meu desespero e foram correndo ajudar. Ele foi levado ao hospital, direto para a UTI. Por incrível que possa parecer, havia tido traumatismo craniano.
Imagine o tamanho da minha agonia. Minha e da família dele. Eu que ia embora naquele dia. Perdi o horário. Como que eu poderia pensar em voltar para casa, meu Deus? Sendo que ele estava lá entre a vida e a morte. Precisando de mim. Foram os momentos mais angustiantes da minha vida. Ele em coma. Eu mal sabia que era apenas o começo do meu sofrimento. Porque já no dia seguinte, no outro dia, à noite, 24 horas, um pouco mais depois, veio a notícia que ninguém gostaria de ouvir. Ele havia tido morte cerebral constatada. O mundo ruiu para mim naquele momento. Juro o meu desejo. Eu sei que não se deve falar esse tipo de coisa, mas foi morrer com ele. Foi o desejo que eu tive naquele instante. Como aquilo pôde ter acontecido, meu Deus? Como aquele maldito abacate foi cair justamente sobre a cabeça dele? E como pôde ter sido tão fatal? Uma coisa que se contar é capaz das pessoas não acreditarem. Se fosse uma pedra, um galho pesado, tudo bem, até que daria para entender. Mas foi um simples abacate. Um fruto grande, pesado. Mas daí a ter o poder de causar o estrago que fez. Depois, me disseram que tinha acertado a fronte do Tiago. Por pouco, inclusive, não tinha acertado a minha cabeça também. Porque, repito, estávamos abraçados, um perto do outro, assim, colados um no outro. De todo modo, ninguém conseguiu entender, porque foi fatalidade demais. Vamos convir. Eu sei que não tem jeito agradável ou lógico de morrer, mas que morte absurda, meu Deus, que morte estúpida. Até hoje não consigo aceitar. Não dava para entender. O mesmo lugar onde tínhamos trocado o nosso primeiro beijo. Depois do funeral, voltei para casa arrasada. Ainda anestesiada, perdida, sem rumo. E desde então, depois de voltar, eu nunca mais tinha retornado. E lá assim, uns 7 anos, eu tinha jurado a mim mesmo que nunca mais voltaria. Só de pensar no que tinha acontecido, de lembrar da gente, dos nossos planos, dos nossos sonhos, eu já caía no choro. Imagine então se eu voltasse. Mas aí veio o convite da minha amiga. Ela falou que não aceitaria, que eu dissesse não. E durante a cerimônia, foi inevitável ser invadida por todas essas lembranças. Tantos planos a gente tinha feito, inclusive esse, de casarmos ali mesmo naquela igreja. Olha, eu cheguei a chorar, de olhos fechados, disfarçada, enquanto ouvia as palavras do padre. 7 anos e apesar do que tinha havido nossa história, continuava tão viva na minha memória. Na verdade, parecia que tudo tinha acontecido no dia anterior. Todo mundo viu que eu não estava bem. No dia seguinte, antes de vir embora, não sei porquê, mas no impulso, resolvi ir até aquele terreno onde tinha aquele abacateiro. Eu não deveria ter ido lá. Sabia que isso me traria mais sofrimento ainda. Foi um impulso. De repente deu aquela vontade, aquela necessidade. Já não era mais um terreno baldio. Estava murado e havia uma construção ali. Era uma obra inacabada. O abacateiro, no entanto, continuava ali. Lá no fundo do terreno. Fiquei parada ali naquela calçada, olhando, me lamentando, chorando por dentro, me consumindo. Ali naquele lugar, nossos sonhos tinham sido interrompidos.
Tinha sido ali que eu e o Tiago havíamos trocado o nosso primeiro beijo, e o segundo, o terceiro e tantos outros. E tinha sido ali que também tínhamos trocado o nosso último beijo, nosso último abraço. Foi ali que selamos a nossa despedida. Uma despedida sem palavras, uma despedida sem adeus, sem um último olhar. Ele simplesmente partiu, me deixando aqui sozinha, perdida de tanta saudade, atormentada por tantas lembranças, as lágrimas escorrendo pelo meu corpo. Ele simplesmente me deixou. Partiu sem dizer adeus. E partiu para nunca mais voltar.